Evangelho, terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje, festa de São Mateus Evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje festa de São Mateus Evangelista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje um trecho do Evangelho de São Mateus pela festa do Evangelista. E que texto acabamos de ouvir? O chamado vocacional de Mateus. O dia em que Jesus transformou radicalmente a sua vida. O dia em que ele se deu conta que desde toda a eternidade o Senhor esperava por esse momento e queria conduzi-lo por uma estrada particularmente sua. Como assim, Padre? A nossa vocação é a proposta por excelência do amor de Deus como acontecimento na nossa vida. Não há uma possibilidade de vivermos uma felicidade completa fora da vocação que Deus sonhou para nós. Porque ali está tudo o que o Senhor nos propõe, tudo o que o Senhor tem a nos oferecer como gratuidade no seu amor, a fim de que a nossa felicidade seja completa. Então, a plena felicidade na intimidade com o Senhor se passa dentro da nossa estrada vocacional. Ontem falávamos do testemunho de nossos irmãos mártires na Coreia e nos vimos também chamados a rezar, pensando na memória de André Kim e seus companheiros, por todos os nossos irmãos que estão nos cárceres da Coreia do Norte. São inúmeros os cristãos presos e grande o número daqueles que já foram sentenciados à morte e outros que são sentenciados a trabalhos forçados e posteriormente sentenciados à morte por perseverarem na fé. Então, não estávamos apenas acompanhando uma memória do 17º século, mas estamos acompanhando uma realidade muito atual da Igreja no mundo. Aquilo que Santo André ontem escrevia, a Igreja cresce no mundo e a perseguição a seus filhos, aos cristãos, ela acompanha desde o início a história da Igreja, porque é a perseguição contra o próprio Senhor. Então ontem olhávamos e víamos o testemunho vigoroso desse sacerdote que caminhava em direção à morte. Ele e mais 20 companheiros ali no cárcere em que estavam, esperavam o tempo do sacrifício e sabiam que esse momento ia chegar. E quanta alegria e vigor de vida no coração daquele homem. Porque, apesar de toda a tribulação, perseguição e sofrimento, vivendo a vocação que Deus lhe propôs, estava pleno. A sua alegria era plena. E onde a gente vê a plenitude dessa alegria? Se nessa terra, Padre, ele está acumulando tanto sofrimento e dor, literalmente, concretamente, está acontecendo sofrimento e dor. Ele mesmo fala da angústia da separação, das perdas que se aproximam daqueles que já foram mortos. Pois é. E nós, por um instante, sem a fé, poderíamos acreditar que essa é a palavra última da experiência humana sobre essa terra. O homem que não encontra na aliança com Deus
a fonte da sua esperança, realmente vive uma história para dores e perdas. Mas o homem que tem a sua fé alicerçada no nome de Jesus e vive cada dia como a expressão concreta de uma resposta de amor a Deus, ou seja, cada dia vive por Deus. Prova, experimenta uma felicidade que o leva para além de suas dores. Se observamos com atenção as palavras de Santo André, ainda que profundamente marcadas pelas dores daquele momento histórico, o tempo inteiro apontava na direção do que é eterno. Levava os interlocutores a não apenas pousarem seus olhos sobre as verdades que estavam diante dele, mas a recordarem tudo aquilo que Deus concede cotidianamente a eles, para dizer, ainda que estejamos em meio a tudo isso, estamos nas mãos de Cristo. E escolhemos estar nas mãos dele porque ele nos propõe o céu. Estar em meio aos sofrimentos dessa vida e escolher Deus, entendeu? O grande desafio. Não escolher nos tornarmos protagonistas do alívio, como se fosse possível a nós eliminar o sofrimento e combater por nossas próprias forças e iniciativas o confronto daquilo que nos traz a dor e a angústia, mas escolher estar nas mãos de Deus. Na hora do sofrimento, o que eu escolho? Eu escolho estar nas mãos do Senhor. E me dizem, olha, se você estiver na mão dele, pode ser que aumentem os seus sofrimentos. Mas eu continuo escolhendo estar nas mãos dele, porque ainda que aumente o sofrimento, não há de faltar nem a consolação, nem a esperança para seguir adiante. Escolher Deus. E hoje ouvimos a narrativa da vocação de Mateus, que escolheu Deus. Há tempos atrás, em uma meditação, eu comentava com vocês esse detalhe que São Beda Venerável hoje, na sua homilia sobre São Mateus, a gente vai ouvi-la daqui a pouquinho, faz referência. Que detalhe, padre? A resposta imediata de Mateus. Como nós já vimos, uma característica da resposta dos apóstolos, na narrativa da vocação deles, é a prontidão na resposta. Imediatamente deixam tudo e seguem. São Beda faz uma interpretação muito bonita a respeito do abandono do tesouro da terra para buscar os tesouros eternos. E ali ele faz referência a algo que já meditamos anteriormente. O fato de que, não obstante a vida de Mateus, o cargo público, o ofício público que ele realizava, que era considerado um ofício indigno, impuro, segundo as tradições farisaicas, porque servia, de certa forma, aos romanos e cumpria, um ato legal em favor daqueles que eram os dominadores do povo hebreu e que não eram, por isso, tementes ao Deus vivo. Apesar de tudo isso, para que Mateus conseguisse ter uma resposta imediata, mesmo vivendo uma vida, aos olhos de muitos, indigna, era um homem de temor a Deus e um homem que esperava na palavra do Senhor. Que conhecia a tradição de Israel, que conhecia a história religiosa do seu povo e que tinha um coração cheio de temor a Deus, a ponto de ver Jesus e ouvir o chamado de Jesus e prontamente segui-lo. O Senhor, ao longo da sua vida, havia semeado no seu coração a virtude do temor a Deus, esse dom preciosíssimo, havia semeado no seu coração a fé e também havia semeado no seu coração tudo o que era necessário para que ele fosse, de fato, um homem de oração. Como assim, padre? Mas não fala que Mateus estava rezando. Meu amigo, somente um homem que tem um coração zeloso pelas coisas de Deus consegue responder com essa prontidão.
E a gente tem essa experiência na nossa vida. Toda vez que a gente deixa o ritmo de oração, a gente vai perdendo essa prontidão, rapaz. Ela não se improvisa. Ela não é dom de Deus para alguns e não para outros. É o dom que o Senhor nos entrega, por meio da fé, o coração que começa a arder e a desejar as coisas de Deus, e nós vamos perseguindo. Por meio dessa ação, nos lançamos agora num exercício real. E dessa forma, como já falamos, a fé, enquanto virtude infusa por Deus, agora se torna uma virtude também praticada, porque ilumina todo o nosso agir e orienta as nossas escolhas e decisões. Então a oração é a expressão desse dom que Deus concedeu, e é importante que se expresse. E sem essa expressão, ninguém consegue ter uma resposta de prontidão. Veja a quantidade de apegos no coração do jovem rico. Coloquemos em paralelo as duas vocações. Ele também era um rapaz de oração, temente a Deus, com uma série de posturas dignas, que o Senhor reconhece, que Ele próprio cita com humildade, não cita com soberba, em posição de presunção. E o Senhor reconhece. Mas o seu coração ainda vivia tantos apegos a todos os dons e graças que Deus mesmo lhe concedeu e que ele reconhecia que vinham da parte de Deus, mas de certa forma, como falamos algumas meditações atrás, atribuiu tanto valor e trouxe tudo aquilo dali e o merecimento desses dons para uma centralidade tão grande na sua vida que não permitia que ele respondesse imediatamente ao Senhor. Ouviu a sua voz, ouviu o seu chamado, mas não conseguiu escolher por ele. Reconhecer que somos pecadores é a única atitude justa diante de Deus. E esse testemunho de Mateus para nós hoje conta muito. Talvez a sociedade local o humilhasse continuamente acusando-o como pecador. Mas ninguém, além dele, teria tanta autoridade para dizer isso a ele mesmo. Senhor, me acusam em tantos momentos e muitas dessas acusações têm um grau de injustiça, mas eu preciso reconhecer diante de Ti, Senhor, quantas são as marcas dos pecados que trago comigo, quantas vezes fui infiel à Sua palavra e indigno de ser considerado um filho de Israel, um filho de Abraão. Tende misericórdia de mim, Senhor. Quantas vezes não foi essa a oração do coração de Mateus, como na imagem que o Senhor narra quando faz a apresentação dos dois homens no templo que rezavam, o fariseu, que diante do altar dizia suas preces, depois falava a Deus, e eu me alegro, Senhor, porque não sou como aquele publicano pecador ali de trás. E o publicano, tal qual Mateus era publicano, que de cabeça baixa não ousava nem levantar os olhos em direção ao altar do Senhor e batendo no peito dizia, Senhor, tende piedade de mim, pois sou um pecador. E com um coração contrito, cumpri um ato de justiça e de amor diante de Deus. Ele, que veio para salvar os pecadores, Ele que veio para os que não têm saúde. Bendita atitude do coração de Mateus, que reconhecendo-se sempre miserável aos olhos de Deus, imediatamente ao ouvir as palavras de Jesus, reconheceu a infinita misericórdia do Senhor por ele. Que ao ouvir a voz do Senhor que o chamava, ele, o médico das almas, reconheceu-se do enfermo e lançou-se imediatamente para estar sob os seus cuidados. E olha que grande graça a atitude de Mateus recolheu para todos nós. Muitas vezes foi humilhado, muitas vezes foi injustamente acusado, mas nenhuma dessas violências que sofreu
levou em algum momento a colocar-se acima de algum de seus irmãos e cultivou no coração sempre a humildade de reconhecer a sua verdade diante de Deus, mesmo que os outros lhe acusassem falsamente a sua verdade, a verdade a respeito dele mesmo. Ele jamais perdeu diante dos seus olhos na hora de estar diante de Deus. E sempre reconhecendo quem ele era diante do Senhor, esperava no Deus vivo o socorro e a salvação. E o Senhor veio ao seu encontro. Veja que homem de oração não era Mateus. E tantos talentos o Senhor lhe confiou, né? Como vemos, Mateus não era uma pessoa de um nível social limitado. Afinal, ele sabia escrever e se torna o compositor de uma das maiores obras do Novo Testamento, em extensão e em conteúdo e em elaboração também linguística, que é o seu Evangelho. Então, quantos dons e talentos esse homem não tinha? O Senhor não lhe concedeu antes de lhe chamar. E com tantos dons, talentos e virtudes, era um humilde homem de oração. Nenhum desses talentos, dons e virtudes se tornaram de tal forma importantes para ele, a ponto de esquecer a verdade a respeito dele mesmo e de reconhecer a sua condição diante de Deus humildemente. Nenhum desses talentos e virtudes passaram a ocupar a predileção do seu coração. E Deus continuou sendo o seu desejo primeiro e último. E nenhum desses talentos fez ele se acreditar melhor do que alguém. E todos eles, mesmo sendo injustiçado e não reconhecido pelos seus compatriotas, não deixou de oferecer nenhum desses talentos por eles também. De maneira que hoje recolhemos os benefícios daquele que tudo soube ter e amar em Cristo, por Cristo e com Cristo. Que bonito isso, né? Nem sempre olhamos essa particularidade da vocação de São Mateus e voltamos àquilo que já falamos outras vezes sobre a vocação. Quantos tesouros o Senhor não foi dando ao longo da vida de Mateus e preparando ele até esse bendito momento em que o Senhor lhe encontra e diz: segue-me. E ele segue. A história da nossa vocação vai sendo preparada pelo Senhor até que Ele nos fala. E quanto ainda, pegando a mesma imagem que usamos quando comentamos a vocação de Pedro, e quantos outros momentos decisivos na vida de Mateus estavam por vir, não é verdade? Desde a paixão do Senhor até o terror da cruz, o escândalo da cruz, depois o dia da ressurreição, o dia da ascensão, o dia de Pentecostes, até chegar o dia do seu martírio, da sua entrega. Grandes dias na vida do apóstolo estavam por vir. E o dia de hoje, o dia em que o Senhor o chamou, o dia que o Senhor revelou ao seu coração que o queria para junto de si, foi o primeiro de muitos outros dias decisivos na sua vida. E Mateus, por ser um homem de oração e de temor a Deus, prontamente respondeu ao Senhor. Se olhamos o texto de São Beda, vamos ver algumas particularidades relevadas por ele, escrito sempre com muita delicadeza, né? São Beda Venerável, já conhecemos, já ouvimos algumas leituras de seus textos e ele tem essa delicadeza no modo de escrever. Vamos ver como ele apresenta a vocação de Mateus. Depois, penso em pegar com vocês rapidamente um trechinho de Santo Irineu que fala sobre as imagens dos evangelistas. Já vimos Marcos associado ao leão, Mateus associado ao touro, Lucas associado à face de um homem ou de um anjo, e João associado à águia que voa, né? Então vamos entender essas imagens que são relacionadas ao livro do Apocalipse. Santo Irineu já fala para a gente, e isso, aproveitando a vocação de Mateus, vamos ver esse detalhe das imagens que encontramos em muitas estolas, encontramos em muitos adornos de ambão, em algumas casulas também, né? As imagens dos 4 seres vivos
associadas aos evangelistas. Mas antes, vamos olhar por um instante essa belíssima homilia de São Beda Venerável falando sobre São Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus assentado à banca de impostos e disse-lhe: segue-me. Viu-o não tanto com os olhos corporais, quanto com a vista da íntima compaixão. Viu o publicano, dele se compadeceu e o escolheu. Disse-lhe então: segue-me. Segue quis dizer imita. Segue quis dizer não tanto pelo andar dos pés, quanto pela realização dos atos. Pois quem diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. Primeira carta de São João, capítulo 2. E levantando-se o seguiu, diz o texto. Não é de admirar que o publicano, ao primeiro chamado do Senhor, tenha abandonado os lucros terrenos de que cuidava e, desprezando a opulência, aderisse aos seguidores daquele que via não possuir riqueza alguma. Pois o próprio Senhor, que o chamara exteriormente com a palavra e interiormente lhe ensinou, por instinto invisível a segui-lo, infundindo em seu espírito a luz da graça espiritual e a força da fé. Com esta, compreenderia que quem o afastava dos tesouros temporais podia dar-lhe nos céus os tesouros incorruptíveis e eternos. Bonito, né? E aconteceu que, estando ele em casa, muitos publicanos e pecadores vieram e puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Olhem agora, meus irmãos, essa reflexão que faz São Beda Venerável, que é de uma delicadeza enorme. A conversão de um publicano deu a muitos publicanos e pecadores o exemplo da penitência e perdão. Belo e verdadeiro pré-anúncio este que acabamos de ouvir. Aquele que seria apóstolo e doutor dos povos, logo no primeiro encontro, arrasta após si, para a salvação, um grupo de pecadores. Interessante, né? Não tínhamos ainda parado para pensar isso. O padre já tinha falado em uma outra meditação a respeito de André, que depois de encontrar Jesus, corre até Pedro e anuncia a seu irmão, o primeiro que recebe o anúncio de André. André cumpre um primeiro anúncio, digamos assim, como discípulo do Senhor, e o primeiro anúncio, ele que deverá anunciar o Evangelho sobre a face da terra, a batizar tantos em nome do Senhor, o primeiro a quem ele anunciou Cristo foi a Pedro. E na Sagrada Escritura não aparece mais André anunciando o nome de Jesus a ninguém, mas Pedro, a quem ele anunciou, converteu multidões. No livro dos Atos dos Apóstolos conta as multidões convertidas pelo anúncio de Pedro. Belíssimo, né? E aqui São Beda Venerável pega essa mesma intuição e observa esse dado no Evangelho. Olha que logo no primeiro encontro com Jesus, ele arrastou uma multidão de publicanos e pecadores no caminho da salvação. Para ouvirem Jesus, levou-os até Jesus. Continuando o texto, assim inicia o ofício de evangelizar desde os primeiros começos de sua fé, aquele que viria a realizar este ofício plenamente com o merecido progresso das virtudes. Contudo, se quisermos indagar pelo sentido mais profundo deste acontecimento, nós o entenderemos. A Mateus foi muito mais grato o banquete na casa de seu coração, preparado pela fé e pelo amor, do que o banquete terreno que ele ofereceu ao Senhor. Atesta-o aquele mesmo que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3. Ouvindo a sua voz, abrimos a porta para recebê-lo. Ao aceitarmos de bom grado suas advertências secretas ou evidentes e nos pormos a realizar aquilo que compreendemos como nosso dever, segundo a sua voz, ele entra para que ceemos.
Ele conosco e nós com Ele, porque pela graça de seu amor habita nos corações dos eleitos para alimentá-los sempre com a luz de sua presença. Possam assim os eleitos cada vez mais progredir no desejo do alto e Ele mesmo se alimente com os desejos deles como com pratos deliciosos. Eis Cristo que ceia conosco e nós que oferecemos o nosso coração como prato delicioso ao coração de nosso Senhor. Belíssimo, né? E Santo Irineu completa essa imagem. Então, apenas, desculpa, para completar, antes da gente pegar a imagem de Santo Irineu, antes de pegar o texto de Santo Irineu, vejam, todos os pecadores e publicanos que estão ali estão tomando parte nesse bendito banquete. O banquete de dois corações que se oferecem um ao outro numa totalidade de amor. Cristo a Mateus e Mateus ao Senhor. E assim também eles sentem o desejo de tomar desse alimento bendito e de se oferecerem como dom de amor e gratidão a Cristo, como pratos deliciosos, como alimento suculento. Colocam à mesa o próprio coração para a alegria e o prazer e a satisfação do Senhor. Muito bonita, muito delicada essa imagem de São Beda, se nos colocamos um pouco mais de tempo a meditar essa imagem, a pensar não apenas a cena, mas esse encontro amoroso, né? Tem a acusação dos fariseus que se passa no pano de fundo, mas ela serve na narrativa de Mateus como ocasião para dar ainda mais evidência a isso que acabamos de dizer e que São Beda recolheu com tanta sensibilidade na narrativa da sua homilia. Santo Irineu escreve para a gente falando sobre os evangelhos, esse breve texto que leio, são apenas 3 parágrafos, para vermos a imagem, os símbolos, né, apocalípticos associados aos evangelistas. Não pode haver mais nem menos evangelhos. Com efeito, olhem a imagem que ele vai usar. Com efeito, uma vez que são 4 as regiões do mundo e 4 os ventos principais que sopram sobre a terra, e por outro lado, uma vez que a igreja está espalhada por toda a terra e tem por coluna e sustentáculo o evangelho e o espírito da vida, é natural que ela tenha 4 colunas, soprando a imortalidade de todos os lados e dando vida aos homens sobre toda a face da terra. Quando o Verbo, que tem o seu trono sobre os querubins e sustenta todas as coisas, se manifestou aos homens, deu-nos um evangelho com 4 formas. Embora mantido por um único Espírito, se apresenta em 4 formas diferentes. Implorando a sua vinda, Davi dizia: manifestai-vos, vós que tendes o vosso trono sobre os querubins, porque os querubins têm 4 figuras, que são imagens da atividade do Filho de Deus e representam as imagens dos 4 evangelhos. O primeiro era semelhante a um leão e caracteriza o poder, a preeminência e a realeza do Filho de Deus, Marcos. O segundo, um touro, expressando assim a função de sacerdote que oferece o sacrifício, Mateus. Dessa forma, são as 4 tonalidades internas, Filho de Deus, Rei e Messias, a tonalidade interna da narrativa de Marcos. Cristo, sacerdote, que vem oferecer o sacrifício da nossa reconciliação, a tonalidade interna da narrativa de Mateus. Continuando o texto. O terceiro tinha um rosto como que de homem, invocando claramente a sua face humana, Lucas. As características internas do texto de Lucas. Cristo misericordioso é o texto que mais retrata os sentimentos, os afetos, as atitudes, o contato de Jesus com as pessoas e a forma como acolhe, como expressa o seu amor, a troca de olhares
Os gestos de Jesus são abundantes no Evangelho de Lucas. Bonito, né? Continuando. O quarto era semelhante a uma águia em pleno voo, João, indicando o dom do Espírito que paira sobre a igreja. É o Evangelho que tem a maior elaboração teológica e que fala com maior intensidade os discursos de Jesus no Evangelho de João. Eles nos levam sempre a transcender a realidade e pensar nas maravilhas do céu. Continuando. Os evangelhos, segundo Marcos, Mateus, Lucas e João, estão, pois, de acordo com esses seres vivos narrados no livro do Apocalipse, sobre os quais Cristo Jesus tem o seu trono. Encontramos esses mesmos traços no próprio Verbo de Deus. Ele fala aos patriarcas que existiram antes de Moisés, segundo a sua divindade e a sua glória, fala-lhes com autoridade. Aos homens que viveram sobre a lei, atribuiu uma função sacerdotal e ministerial para oferecerem sacrifícios em favor do povo. Em seguida, fez-se homem por nós no mistério da encarnação e, por fim, enviou o dom do Espírito Santo a toda a terra, escondendo-nos à sombra de suas asas para que com ele estejamos juntos no reino dos céus. E aqui ele recupera mais uma vez as 4 imagens. Rapaz, é bonito, né? Espetacular. E bom, isso ajuda aqueles que não sabiam a imagem dos evangelistas, ou a imagem daqueles 4 seres associados a cada evangelista. Está relacionado ao livro do Apocalipse. Temos quem que nos explica? Ninguém mais, ninguém menos que Santo Irineu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Mateus, pela intercessão de Santo Irineu e pela intercessão da Virgem Maria, Rainha dos apóstolos e dos doutores da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.